momento de hoje é para falar sobre o princípio fundamental dos contratos. É para falar sobre o Pacta Sunt Servanda que vocês leram no material e que possivelmente pensaram quase que imediatamente. Além de estar tratando de direito em latim, Cris. Eu coloquei esse princípio latim porque a forma como ele é explicado, como ele é escrito, como ele é divulgado, quando se quer falar dele no direito brasileiro. E ele, abreviado ao longo do tempo, eu posso eventualmente me referir como apenas PSS a ele. Mas Pacta Sunt Servanda, numa tradução literal, ou quase, quer dizer que os pactos existem para serem mantidos. Aqueles pactos que são feitos devem ser seguidos. E é por causa desta ideia que muitas vezes, quando se trata de conversas, seja em contratações pessoais, seja em contratações empresariais, se pergunta, mas você já assinou o contrato? Existe esse contrato? Essa pergunta, quase que temerosa, né? A pergunta vem até com um tom de receio. Uma vez celebrado o contrato, meus caros, este contrato vincula as partes, deve ser cumprido. O Pacta Sunt Servanda vem para selar essa obrigação, indicando que entrou no negócio, celebrou o contrato, alguém ofereceu, alguém aceitou reciprocamente, as obrigações estão feitas, os direitos estão estabelecidos e assim deve seguirem as partes dentro de uma linha de boa-fé contratual, conforme nós já vimos no vídeo anterior. A origem desse conceito, ela vem do direito canônico, em que, naquele momento em que esse tipo de direito da igreja, vocês, claro, sabem, era o que determinava, na Idade Média especialmente, como as pessoas deveriam se comportar. E o direito canônico determinava que, caso as promessas feitas por alguém não fossem cumpridas, a pessoa estaria fadada a ir para o inferno, né? Direito canônico, normalmente as sanções são relacionadas ao inferno, né? Então, prometeu, não cumpriu, problema. Né? E a ideia, essa noção de problema diante do não cumprimento de algo com o qual alguém se comprometeu é o que permanece e é o que dirige esse próprio princípio fundamental que é o PSS. No Brasil é um princípio muito importante, o primeiro do qual se fala, ou um dos primeiros dos quais se fala, e é um princípio universal de direito contratual, não é algo que se restrinja a Brasil. Vários de vocês devem ter se envolvido, se não direta, indiretamente com contratações internacionais, e já devem ter percebido ao lidar com americanos que eles são absolutamente paranoicos na quebra contratual. Paranoicos por quê? Porque sabem muito bem que a quebra ou violação contratual implica ou pode implicar em indenizações altíssimas na justiça americana. Que processa muito mais que a brasileira, aliás, por conta de uma diferenciação do próprio sistema. Um americano processa o outro a cada 2 minutos. É um número que faz com que todos os tribunais americanos sejam sim abarrotados, mas por conta do sistema que é implementado ali no judiciário, as decisões acabam e a forma de desenvolvimento do processo acaba acidulando ainda mais essas ações, que são e que têm como resultado valores muitas vezes estratosféricos em indenizações, o que faz com que os americanos se preocupem ainda mais com essa questão contratual. Como um terceiro exemplo, eu menciono os franceses. Os franceses são extremamente restritivos quanto a qualquer tipo de exceção ao que já foi previamente pactuado.
Tem que realmente ser uma exceção muito bem justificada, muito bem autorizada por lei, para que o francês diga, ok, vamos revisar este contrato, vamos mudar ou vamos isentar uma das partes ou todas elas de alguma responsabilidade. Todas essas ilustrações devem levar a vocês acreditarem que contratos não são coisas blasé. O conteúdo é importante porque vincula a parte. Um conteúdo omisso, um conteúdo com palavras de dupla conotação, palavras que tenham um significado totalmente genérico, que em final de contas não determine como as partes devem se comportar e que dê vazão a uma parte criar uma tese e a outra parte criar uma tese contrária. O contrato não foi feito para isso, ele foi feito para buscar resolver, para criar um manual para as partes. E é por isso que ele é determinado como a lei entre as partes, né? Em sendo assim, eu digo na sequência que, muito embora ele seja tão fundamental e tão crucial, ele não é absoluto, ele comporta exceções, né? Eu citei algumas exceções. No material de vocês vão encontrar 3 delas. A primeira relacionada à questão de ordem pública, leis de ordem pública. Eu mencionei 2 exemplos, o direito do consumidor e o direito do trabalho. O que eu quis dizer com isso? Nenhum contrato pode violar direito do consumidor, nenhum contrato pode violar direito do trabalho. As cláusulas destes contratos que eventualmente façam ou sejam dessa maneira são nulas, né? Mesmo que as outras partes concordem. Porque é normal que neste momento alguns de vocês estejam pensando, mas e se eu quiser? Né? E se com o meu empregador eu fizer um acerto que naquele momento foi interessante para mim, eu aceitei conscientemente, não fui coagido ou coagida nem nada disso. Queridos, não vale. A força da lei de ordem pública é essa. O Estado te defende de você mesmo. Você acertou com o seu empregador? Não deveria. Eu, Estado, te defendo e corrijo o seu erro. O que você aceitou está desfeito, porque violava um direito do trabalho seu. E se você não se preocupa com ele, o Estado tem que se preocupar. Esse é o conceito, né? De uma forma, de grosso modo, é essa a ideia. Então, essa força contratual, quando se fala em direito do consumidor e direito do trabalho, não vale, tá? Apenas uma exceção relacionada ao direito do trabalho, acordos de confidencialidade no âmbito do direito do seu contrato de trabalho valem com base no pacta sunt servanda, porque já existe entendimento pacífico nos tribunais de que o acordo de confidencialidade tem uma natureza muito mais civil, ou seja, não é essencialmente trabalhista, e, portanto, o pacta sunt servanda vale normalmente, tá? Uma outra exceção relacionada a isso, na sequência das leis de ordem pública, é a força maior. A força maior é um evento, vocês viram no material um comparativo que eu fiz entre a força maior e a teoria da imprevisão, que é a terceira exceção que eu mencionei. A força maior é um evento extraordinário, que ele não é imprevisível, ele foi apenas imprevisto. E que faz com que fique praticamente impossível para uma das partes cumprir o combinado. Isso faz com que a outra, recebendo essa informação e essa comprovação, ou conceda mais prazo, ou finalize o contrato sem indenização alguma, dê uma abertura para a parte, quase que revisando algumas partes do contrato. Porque essa é a ideia. Quem alega a força maior? Para que se alega a força maior? Se alega a força maior, você conseguiu uma determinada abertura, uma determinada revisão, uma determinada isenção. O grande problema é a banalização de força maior,
Né? Então, por exemplo, Cris, não fui capaz de estudar ou fazer a leitura de um texto, tecer meus comentários por motivos de força maior. Atualmente é tudo motivos de força maior. Eu nunca ouvi tanto essa expressão como agora. Força maior não pode ser banalizada. Ela não é uma exceção que deve tender a virar uma regra. Não é essa a ideia, ela tem que continuar como é, uma exceção com requisitos a serem cumpridos, de maneira a que ocorra a aceitabilidade desse tema. Então, para a força maior, nós temos um evento extraordinário que vocês já devem ter em mente o básico da força maior, que são eventos da natureza. Terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes de modo geral, eventos da natureza. Eventos da natureza que impedem e que estejam fora do controle da parte e que impedem essa empresa ou essa pessoa de cumprir com essas obrigações. Força maior não é negligência. Então, atualmente, as empresas, para se protegerem desse tipo de coisa, avaliam, era realmente imprevisto? Estava realmente fora do controle? Será que isso não foi, o que aconteceu não foi uma consequência de uma negligência, de uma imprudência, e agora por conta disso essa parte, essa empresa, essa pessoa está querendo simplesmente dizer que não tem responsabilidade alguma? É uma cautela que se deve tomar. O contrato é a lei entre as partes, então o que tiver estipulado ali, à exceção de direito de consumo e direito do trabalho, é o que vai valer. Então, as partes podem livremente determinar o que é força maior para aquele contrato. E, aliás, não raro, eu recebo contratos para analisar que a cláusula de força maior é tão extensa, que eu fico pensando o que será que não é força maior. Isso também é uma cautela que se deve tomar. Caso contrário, se tudo for força maior, qualquer evento natural e que poderia ter sido evitado, ou que não é forte o suficiente para isentar uma parte de responsabilidade, pode simplesmente se tornar, por força do contrato. Então, manter sempre a cláusula de força maior com eventos de caráter de força maior, de caráter extraordinário, de caráter fora do controle. Grandes greves, lockouts, problemas substanciais com fornecimento de matéria-prima, né? Agora, problemas com frete, problemas com logística, né? Não é algo que se aceitaria contratualmente como sendo de força maior. A teoria da imprevisão é uma teoria que tem por objetivo revisar contrato, notadamente o preço, as condições de pagamento, as formas de atualização do preço. A teoria da imprevisão ela é de difícil aplicabilidade, daí normalmente a estratégia é partir para a força maior. Por que de difícil aplicabilidade? Porque vocês percebem ali do seu lado direito do quadro comparativo que o evento por essa teoria ele é imprevisível. Então, o que é imprevisível exatamente? Quem define o que é imprevisível? Um juiz. A teoria da imprevisão, em última análise, ela vai ser aplicada se houver divergência entre as partes por um tribunal, por um juiz e em razão de recurso por um tribunal e assim por diante, até chegar nos tribunais superiores em Brasília. E essa discussão muitas vezes leva a nada e há de se tomar muito cuidado de como alegar a teoria da imprevisão. Né? Em final dos anos 90, vocês devem se lembrar que a taxa do dólar em relação ao real era praticamente 1 a 1. Em razão de crises internacionais, em questão de dias o dólar foi a mais de 3. Empresas que tinham contratos com bancos para leasing de veículos, cujas parcelas estavam atreladas ao dólar, viram seus pagamentos mensais irem para a estratosfera. Essas pessoas discutiram em juízo e a grande maioria delas ganhou, por conta da teoria da imprevisão. Entendeu-se que naquele momento, aquele evento, da forma como ele se concretizou, era imprevisível. Hoje não é mais. Já vi várias alegações determinadas com base em mudança de impostos.
houve um aumento excessivo da carga tributária e, portanto, nós gostaríamos de rever o preço. Pergunta básica. O quão imprevisível é o aumento de impostos neste país? Zero imprevisível. Portanto, uma teoria da imprevisão com base nisso não se justifica. A não ser, e aí de novo vem a força do acordo, o quão o contrato de fato é a lei entre as partes. Se vocês colocarem no contrato de que o aumento de tributos causa uma revisão do preço, não há que se discutir. Não há que se discutir a imprevisibilidade, porque os princípios, o pacta sunt servanda, a boa-fé, a força maior, a teoria da imprevisão, eles não precisam estar escritos para terem valor. Ninguém precisa colocar no contrato. Este instrumento de contrato é baseado no princípio do pacta sunt servanda. Ele prescinde de qualquer tipo de explicação, porque são princípios e por terem essa definição, eles se sobressaem do conceito, eles são aplicados às ações, né, dentro do mundo jurídico, independentemente de estarem mencionadas ou não. Ninguém precisa colocar no contrato que as partes têm que agir de acordo com a boa-fé contratual. Muito embora hoje em dia esteja comum colocar, né? Aí se a pessoa se negar com a cláusula, aí já é para você desconfiar um pouquinho. Mas não precisa estar ali para que haja essa obrigatoriedade. Força maior, da mesma forma. Teoria da imprevisão, da mesma forma. Por isso que, para evitar essa discussão de quem teria mais direito a esse princípio ou não, especialmente força maior e teoria da imprevisão, o ideal é que o contrato já defina, já esclareça esse tipo de coisa. Tá bem? Dúvidas, esclarecimentos, algo que não tenha ficado claro nessa explanação ou no material, vocês já sabem. Não se intimidem e não desistam pela distância. Falem comigo, tá bem? Obrigada por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.